Olá, tudo bem com você? Feliz domingo de Páscoa para você e para a tua família. Deus te abençoe ricamente. Você é meu irmão, você é minha irmã, você é meu amigo, você é minha amiga. Estamos aqui para fazermos mais um vídeo sobre esse tema que nós estamos fazendo, né? Desde domingo passado, já 8 dias. E falando desse livro aqui, ó, da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o que ela fala que aconteceu desde domingo, primeiro dia da semana passada, né? No segundo, terceiro, quarto, quinto, fizemos 2 vídeos, sexta 2, ontem fizemos um. E hoje queremos fazer este. Talvez seja o último desse tema, né? Mas depois alguns temas a gente vai continuar fazendo. Muito bem, a gente terminou ontem, quando Jesus morreu na cruz, quando José de Arimateia e Nicodemos foram até Pilatos pedir o corpo, e Jesus foi sepultado em um túmulo em que ninguém havia sido posto, uma sepultura de rico, né? Uma sepultura numa rocha. E lá os guardas romanos, né? Porque com medo de que os discípulos roubassem o corpo de Jesus, colocaram uma grande pedra, né, tampando a porta do sepulcro, colocaram lá o selo romano e deixaram uma escolta de soldados lá vigiando, porque os judeus pediam, porque olha, ele falava que ia ressuscitar. Né? E é interessante que os discípulos não acreditavam, né? Não é que não acreditavam, eles não aceitavam isso. Eles pensavam que Jesus ia ali criar uma oposição ao Império Romano, ia libertar o povo judeu do cativeiro romano, né? E fazer de Israel uma grande nação. Isso aqui Jesus já tinha vindo para estabelecer o reino da glória, mas ele veio estabelecer o reino da graça. Um dia ele voltará, que prometeu, para aí sim criar um novo céu, nova terra, que habita a justiça. Muito bem, então eu gostaria de abrir a palavra de Deus com você e começar lendo ali, nós estamos em Marcos, capítulo 16, você pode abrir a tua Bíblia aí também e acompanhar com a gente. E antes disso, vamos fazer uma oração ao Senhor. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Nós pedimos perdão por nossos pecados, porque sabemos que Jesus morreu para nos perdoar. E queremos pedir o poder do Espírito Santo para estudar a tua santa palavra. Que nós possamos estudar esse assunto tão importante, Pai, dirigido por ti, e que possamos aprender aquilo que o Senhor nos ensina, a tua palavra. Fica conosco, fica com esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga que ora comigo. Abençoa ela, ele, abençoa seus familiares também. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, aqui Marcos, capítulo 6, verso 1, né, diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Muito bem. Então você veja o que está relatado aqui. Mas eu gostaria de voltar, porque ontem nós estudamos lá em Lucas, né? E lá Lucas fala de outras mulheres ali, o que elas fizeram depois da morte de Jesus, né? Lucas 23, 53 em diante, que foi o que nós lemos. Eu quero ler apenas para traçar um paralelo aqui sobre a cronologia da morte de Jesus. Diz aqui, porque alguns acreditam que ele morreu na quarta, outros falam na quinta, né? Mas aqui destrói totalmente esse argumento, né? Esse que nós já lemos já. E esse outro aqui também vai dar a cronologia dos 3 dias. Diz assim o Lucas 23, 53, 56. E havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também, viram o sepulcro e conforme posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então veja bem aqui, ó. Lá em Marcos, fala do primeiro dia da semana, passado o sábado, da madrugada do primeiro dia da semana, né, que nós chamamos hoje de domingo, elas foram lá ao sepulcro. Agora aqui joga lá para o 6º dia, né, quando Jesus morreu. Era o dia da preparação, início do sábado. Sexta-feira, como nós já dissemos, era considerado o dia da preparação. Preparação para quê? Para a guarda do sábado. Então você vê que no sábado,
como nós vimos lá nos 10 mandamentos, é um dia sagrado, é um dia que nós não devemos comprar, vender, a não ser por uma extrema necessidade, né? Trabalho secular, né? Divertimentos seculares, né? Tipo jogar bola, ver TV, esses daí a gente deve se abster no sábado, a não ser que seja coisas de Deus, né? Por quê? Porque lá nós vimos que 6 dias fez o Senhor dos céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então é um dia santo. Santo quer dizer separado. Separado para fins sagrados. É dia de ir na igreja, é dia de fazer bem aos próximos, de ficar com a família, contemplar as obras da natureza, certo? E assim como Deus criou o universo, criou esse mundo, criou o nosso planeta em 6 dias e no 7º descansou, Jesus, desde lá do domingo de Ramos, né, até a sexta-feira, ele também completou a sua obra de salvação, principalmente de quinta, do Getsemane, até na cruz do Calvário, na sexta-feira, antes do pôr do sol. E ele morreu na sexta-feira, assim como Deus, ele mesmo, né, Jesus terminou a criação na sexta, ele terminou a nossa obra de salvação na sexta. E lá, no princípio, ele descansou o 7º dia, abençoou e santificou o sábado, e aqui o 7º dia ele descansou também. E os seus seguidores, essas mulheres aqui, né, elas deram o tempo delas na sexta-feira antes do pôr do sol, que não tinha entrado o sábado. Nós já vimos, né, a contagem bíblica do tempo é do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro, né? Então, era o dia de preparação, amanhã o sábado. E as mulheres tinham vindo os sepulcros, como 56. E voltando elas, prepararam especiaria e ungüentos, no sábado repousaram. Essas compraram na sexta-feira, prepararam, no sábado repousaram, e domingo de manhã, primeiro dia da semana, foram ver Jesus. Outras aqui, que cita nome delas, não deu tempo delas comprarem na sexta. Então, veja o que acontece. Eu vou repetir aqui para depois a gente já entrar no assunto. Marcos 16, 1, diz assim: e passado o sábado, tá vendo? Aquelas foi no dia da preparação, na sexta, antes do sábado. E essas deixaram passar o sábado, ou seja, depois do pôr do sol, no sábado, depois do pôr do sol, já entra o primeiro dia da semana. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago compraram aromas para ir ungí-los. Então, todas as mulheres foram lá para o sepulcro, né, para ungir Jesus, que era um costume que era feito pelos judeus, né? Agora veja bem, e no primeiro dia da semana, então veja bem, Jesus morreu na sexta, sábado descansou e ressuscitou no primeiro dia. Aqui a cronologia, né, desses acontecimentos é esta. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, né? Então, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Porque era muito grande aquela pedra, né? Então, e tinha guarda romana lá, né? E agora chegaram lá, olha o verso 4, e olhando viram já a pedra estava revolvida, e ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Queridos amados, vemos aqui a principal doutrina da cristandade. Se você é um cristão, esse é o maior ensinamento do cristianismo. Porque aqui está a solução para todos os problemas da humanidade, para todos os problemas da tua vida. Aliás, está aqui a solução para o maior problema que nós temos aqui nesse mundo de pecado. E qual que é o maior problema? É a morte. Quando morre um querido, eu perdi meu papai, perdi minha mamãe, antes perdi o vovô, vovó. E a gente fica muito triste de perder aqueles a quem a gente ama, não é? E a gente sente muitas saudades. Eu do meu papai, minha mamãe, era um excelente papai, excelente mamãe, não é? Me criou com todos os princípios que hoje, pela graça de Deus, eu tenho, né? E eu sinto muito a falta deles, né? Mas, através dessa ressurreição de Jesus, né, possibilitou a esperança de que um dia eles também vão ressuscitar. E uma das principais doutrinas da cristandade é a ressurreição. Porque se Jesus tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, o que aconteceria? Não aconteceria nada. Estaremos todos perdidos, não é verdade? Mas Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E ele foi feito as primícias daqueles que dormem, né? Então, porque Jesus vive, ressuscitou e vive, é que nós podemos ter esperança
poderíamos ter certeza da vida eterna, né? Mas quando será essa vida eterna, né? Se você se lembra bem, quando Marta, Maria e Lázaro, né? Marta e Maria mandaram chamar Jesus e Lázaro estava muito enfermo. É Evangelho de João capítulo 11, depois se quiser ver lá. E aí Jesus estava distante, né? Aí eles mandaram, chegaram, falaram para ele, ó, aquele quem tu amas, Lázaro, está muito mal. As irmãs deles pedem que você vai lá para fazer um milagre e curar ele, né? E aí Jesus falou assim, Lázaro, nosso amigo, dorme, né? Depois de uns dias, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí os discípulos disseram, Senhor, mas se ele dorme é porque ele sarou, ele está bem. Aí Jesus falou assim, não, ele morreu. Então, biblicamente, a morte é sempre comparada como um sono, tanto no Velho Testamento como no Novo. O próprio Jesus falou que Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertar. Quando você falou, mas se dorme, está tudo bem com ele. Ele morreu, né? E aí vocês sabem, quando Jesus chegou, Marta foi ao encontro de Jesus, já era o 4º dia. Falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Senhor. Ele morreu e agora já há 4 dias que está sepultado, né? E aí Jesus disse para ela, o seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta disse assim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, mas no último dia, né? E tá vendo? Ela conhecia, sabia que quando Jesus voltar segunda vez, haverá a ressurreição dos justos, como nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, né? Mas aí Jesus fez um milagre ali, ressuscitou Jesus ali, ressuscitou Lázaro lá mesmo, né? Mas então a ressurreição é a base que fundamenta o cristianismo, né? Agora, a ressurreição, ela foi muito contestada. E de que maneira que ela foi contestada? Primeiro disseram, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Depois disseram, Jesus tinha um irmão gêmeo parecido com ele, e aí é ele que apareceu, não foi o Jesus que morreu. Aí outros diziam, quando Jesus foi lá para o túmulo, ele não, na verdade ele não tinha morrido, ele estava apenas muito mal. E aí depois lá no túmulo ele recuperou, saiu, aí saiu essa conversa que ele ressuscitou. Então tem várias versões sobre isso, né? Mas a única maneira que eles poderiam de acabar com tudo isso era mostrar o corpo de Jesus. Cadê o corpo de Jesus, né? Mas então, desde o princípio, houve o inimigo para tirar essa esperança nossa de que um dia nós vamos ressuscitar e de que o próprio Jesus também ressuscitou. Então, queridos, passou-se um tempo, né? E aí a igreja cristã se estabeleceu, mas aí começaram a entrar algumas ideias erradas no cristianismo, né? E eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, alguns versículos aqui, para que você veja que entrou na própria igreja a ideia de não ter ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, 1 em diante, veja que Paulo está exortando a igreja ali. Esse aqui é um dos maiores capítulos, tem 58, vai ler alguns só. 58 versículos, melhor dizendo, esse capítulo aqui. E é a maior admoestação de Paulo para a igreja. Por que isso? Porque é um assunto muito importante, né? É um assunto fundamental, como ele vai dizer aqui. Olha, preste atenção. Sabe por que isso aqui é importante, irmãos? Porque mesmo hoje, os cristãos, muitos não acreditam na vida eterna, sabia disso? A gente tem um sistema, né, nós da Igreja Adventista, de dar estudos bíblicos nas casas, porque as pessoas querem estudar e compreender melhor a Bíblia. E às vezes a gente faz uma pesquisa de opinião pública com as pessoas da cidade, aqui onde eu estou, Vargem Grande do Sul, né? E a gente faz algumas perguntas, né? Bate na fala, olha, nós temos uma pesquisa de opinião pública, você poderia responder umas perguntas? Normalmente as pessoas respondem. E a gente pergunta o nome da pessoa, tudo. Pergunta a ela, o que você acha do governo, como é que você está achando do país, da vida? Algumas perguntas assim, sobre assuntos materiais, né? E elas respondem, dão a sua opinião. Depois a gente entra na parte espiritual, a gente pergunta, você acredita em Deus? Olha, irmão, 90% diz, acredito. Acredita em Jesus Cristo? Ou acredito, sim. Né? 90% dizem que acredita. Você tem a Bíblia em casa? Grande parte, 80%, 70% dizem que tem. Tá bom. Você tem uma religião? Tenho. Eu sou evangélico, sou católico, sou testemunho de Jeová, sou isso, aquilo, né? Então eles têm a religião também. Só que quando a gente lança essa pergunta, você crê na ressurreição, crê na vida eterna? Queridos, de 70%, 80%, 90%, sabe para quanto cai isso? Cai para uns 20% daqueles que falam acredito. A maioria acredita em Deus, acredita em Jesus, vai numa igreja, mas tem dúvida da ressurreição. E eles normalmente falam assim,
ninguém voltou para dizer, né? Fala que vai ter, mas eu duvido, eu não sei, eu não acredito, né? Então, você entendeu? E isso veio desde o princípio lá que nós vamos ler aqui, né? Veja aqui que diz. Também, agora, sobre a ressurreição, né, queridos? Uma prova da ressurreição. Né? Ele está aqui, nós vamos ler daqui a pouquinho. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Eram as pessoas que acreditavam no evangelho, acreditavam em Jesus. Ele diz assim, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que cresces em vão. Então aqui ele já começa a puxar a orelha, né? Olha, vocês precisam crer conforme vocês aprenderam. Crer conforme a Bíblia está falando. Né? Não dá para crer no evangelho um pouquinho e um pouco não, parte da Bíblia não. Né? E aí ele entra na parte que eles estavam, alguns deles, não eram todos, né? Estavam falhando. Verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ponto. Isso daqui todo mundo acreditava. E que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Olha, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Verso 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Então veja bem, então ele está dizendo assim, olha, Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Depois ele apareceu para os apóstolos. Depois de ter subido ao céu, ele apareceu para mim no caminho de Damasco também. Então veja bem, então é para que eles crescem que Jesus ressuscitou. Agora, queridos, ele diz, dessas pessoas, 500 que viram, a maioria já ainda vive. Conversa com eles, pergunta para eles. Vocês estão duvidando que Jesus ressuscitou? Vai conversar com eles. Né? E agora você pensa uma coisa. Os discípulos, quando Jesus foi preso, foi morto, todos fugiram, ficaram com medo. Né? Só que depois que Jesus ressuscitou, apareceu eles, esse medo todo acabou. Eles pregavam Jesus com intrepidez. Eles perdiam as suas propriedades. Eles eram mortos, crucificados, mortos à espada. Paulo aqui mesmo foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Você acha que eles iam sofrer tudo isso por causa de uma mentira? Você acha? Olha, querido, as pessoas muitas vezes mentem para não perder as coisas, para não morrer. Mas morrer, perder suas propriedades por causa de mentira, isso era uma verdade, era uma crença fundamental. E é uma crença fundamental. Porque Paulo vai dizer aqui, sem a ressurreição, nosso cristianismo não vale nada. Tá certo? Então veja bem que aqui Paulo fala para eles das evidências de que Jesus ressuscitou. Agora veja aqui, olha, que ele diz aqui, verso 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Olha aí, alguns não acreditavam mais. Ele fala, como que pode ser? Assim como muitos hoje não acreditam. Não acreditam que vai ter uma vida eterna, não acreditam que os seus queridos vão ressuscitar, não é? Mas a palavra de Deus é clara e Paulo está chamando a atenção. Olha, e se não há ressurreição dos mortos, olha como é tão importante isso. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Quer dizer, não tem valor nenhum. Né? Assim, somos todos considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, como diz algum, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17 ele repete. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Você percebe? E olha aqui. E os que dormiram em Cristo estão perdidos. Por quê? Porque se não há ressurreição, meu papai e minha mamãe, que serviram a Deus, não vão ressurgir. Se não há ressurreição, quando eu morrer também, morreu, acabou. Então o quê? Paulo vai dizer aqui, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então para quê servir a Deus, não é? E aí ele diz uma coisa aqui que é fantástico. Olha, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens.
Um cristão que acredita em Deus, que está na igreja, mas espera as coisas de Deus só para essa vida. Eu vou na igreja porque vou ser abençoado. Eu vou na igreja porque eu vou ter um bom emprego. Eu vou na igreja porque vai me curar essa doença. Eu vou na igreja porque isso, aquilo, e aquilo, outro. Não é? Mas não se fala nada de vida eterna, nada de novo céu, nova terra, nada de ressurreição. Não é? Se esperamos em Cristo só nessa vida, se tua igreja só prega sobre isso, prosperidade, essas coisas, olha o que você é, o que eu sou se eu creio dessa forma. Somos mais miseráveis que todos os homens. Somos piores do que aqueles que não creem. Porque aqueles que não creem aproveitam a vida, não é? E agora, se você crê, não é? Mas não crê na ressurreição, na vida eterna, você está perdendo as coisas que esse mundo oferece e também Cristo morreu em vão, é vã a vossa fé, como Paulo acabou de dizer. Não é? E olha como o inimigo é esperto. Por saber disso, ele cria várias teologias, né, de prosperidade, de curas, de libertação, de bênçãos. Não é? A maior bênção é Cristo ter morrido pelos nossos pecados estarem perdoados, e Jesus vai voltar, nos ressuscitar e nos levar para o céu para viver no céu, nova terra. Esse é o plano da salvação, esse é o foco, não é aqui. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo foi por esse lado. Né? Lembra que Jesus levou Jesus no pináculo do templo e disse, olha, mostrou o reino desse mundo e a glória de todos eles, as riquezas, tudo. Olha, tudo isso eu te darei, se você prostrar e me adorar. Então essas promessas de bênção, de prosperidade aqui agora, olha, é estranho, viu? A Bíblia. O que a Bíblia diz é que aqui nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Paulo dizia, olha, eu sei ter em abundância, eu sei padecer necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo mesmo disse, se tivermos o que comer, tivermos com o que vestir, devemos viver contentes com isso. Não é? E Paulo também disse, porque o amor de dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e muitos nessa cobiça desviaram na fé. Então essas questões aqui materiais, irmão, claro que nós necessitamos, trabalhamos, precisamos. Se tivermos uma doença, podemos orar a Deus para ser curado, outra pessoa. É claro que a gente deve orar por um bom emprego. É claro que a gente pode ter o objetivo de ter uma casa própria, ou 2 casas próprias, um carro novo. Isso não é pecado, desde que não seja isso o foco. Desde que não seja isso o principal, mas sim a vida eterna, a volta de Jesus, a ressurreição. Tá certo? Então, é isso que Paulo nos diz aqui, né? Muito bem, mas agora eu gostaria de passar por um outro ponto com vocês, para nós terminarmos, né? A respeito da ressurreição. Uma outra mentira que foi dita, que solapa totalmente a necessidade da ressurreição, está aqui, olha, eu vou aqui em Gênesis capítulo 2, uma ordem que Jesus deu para Adão e Eva, você conhece bem, 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore sobre o jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então Deus disse, olha, vocês vão ter vida eterna aqui. Vocês vão crescer, multiplicar, encher a terra. Né? Nada de mal vai acontecer com vocês. Né? A não ser que vocês comam fruto dessa árvore aqui. E aí o inimigo, não sei quanto tempo Adão e Eva lá, o inimigo entrou lá, né? E aí ele começou a conversar com Eva e enganou Eva. Né? E aí Eva disse para o inimigo, ó, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Olha, a primeira mentira do primeiro teólogo, né, sobre viver eternamente em pecado. Olha o que ele diz. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E, queridos e amados, e essa ideia de que o homem não morre, ou morre o corpo, tem um espírito, uma alma que sai, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, isso não é bíblico, irmãos. Isso não é. O salário do pecado é a morte, é morte. A pessoa quando morre está morto. Joel, mas morre, mas e a alma? A alma, você quer saber o que acontece com a alma? Eu não vou falar, porque a minha palavra não tem mais valor do que a palavra de qualquer pessoa. Não é? Não tem mesmo. Né? Por isso que eu não vou falar, vou deixar a Bíblia falar, né? Eu vou deixar a Bíblia falar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Né? E é a palavra de Deus é que nós devemos dar crédito. Não é? Que Ezequiel diz, a alma que pecar, essa morrerá.
Entendeu? É isso que diz a Bíblia. Você sabe o que é alma? A alma é um ser vivo, não é algo que sobrevive no corpo. Você não tem a alma, eu não tenho a alma, nós somos uma alma. Ah, mas quem te falou isso? Deus, a palavra de Deus. Você quer ver como que o homem foi criado? Não é? E você quer ver o que é alma? Olha aqui, ó, preste atenção aqui, né? E nós vamos ver. Aqui, olha, no capítulo 27. Gênesis 1, capítulo 1 e verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Então, e depois aqui vem nos falando mais especificamente como que Deus criou o homem. Capítulo 2, verso 7. E formou Deus, o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Entendeu? Deus criou o homem do pó da terra. Fomos feitos com um barro ali, do barro, um boneco. Depois, o que aconteceu? Deus soprou nos narizes do homem o fôlego da vida, o dom da vida. E aí, o pó da terra, mais o dom da vida de Deus, o fôlego da vida de Deus, o homem se tornou alma vivente. Então, o homem não é alma vivente, ele se tornou alma vivente. Deus não criou o homem do pó da terra e pôs nele uma alma. Ele soprou o dom da vida. E o dom da vida de Deus, mais o boneco ali, né, o barro, se tornou alma vivente. Então, nós somos alma vivente. A Bíblia diz, quando Jacó desceu, né, para o Egito para enfrentar José, que estava vivo, né, e diz que Jacó desceu com 70 almas. Ele mais 70 almas. Quer dizer isso? Mas ele, 70 almas desencarnadas? Não, 70 pessoas. Alma é ser vivo. Não é? Eu vou dar uma ilustração aqui, eu estou com... É a mesma coisa da lâmpada, olha aqui. Ó. A lâmpada está acesa, estou com luz aqui no quarto. Apagou. Tá? Então vamos fazer essa experiência. Deus criou o homem do pó da terra. Tá? Então o pó da terra, aquele boneco que foi criado, é a lâmpada. A lâmpada, sem energia, tem valor nenhum. Ela está morta. Não é? E a energia é o dom da vida. Deus soprou o fôlego da vida. Quando Deus soprou o fôlego da vida no corpo que estava ali, a pessoa viveu, a alma vivente, tá certo? A lâmpada sem, olha como que é a lâmpada sem a energia. Não vale nada. Mas quando sopra o fôlego da vida, a energia, o dom da vida, aí clareou, não é? Agora, o que acontece quando tira essa energia? A alma morre, não é? Ali a lâmpada morre. Por quê? Porque o dom da vida voltou. Não é? E é assim que acontece quando nós morremos. Não é? O fôlego da vida volta para Deus, não é? E o corpo volta para o pó. E aí haverá ressurreição. Quando? No último dia. É isso que a Bíblia ensina. Tá? E por isso que muitas vezes, irmãos, a gente precisa... Porque os dois grandes erros, né? Um dos grandes erros do cristianismo é a ideia de que a alma é imortal. Não é imortal. Sabe por quê? O grande problema disso é que, preste atenção, o grande problema disso é as pessoas que se perderem. Porque essas pessoas acreditam que as pessoas que se perderem não vão morrer. Por quê? Porque é imortal, a alma é imortal. Não é. Não é? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Semelhança, não igual a Deus. Deus é onipotente, nós não somos. Deus é onisciente, onipresente, nós não somos. Não é? Deus é imortal e nós não somos. Nós somos mortais, o homem que pecar morre, todos nós pecamos, morremos, tá certo? Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Só quem crê no Evangelho, diz a Bíblia, é que tem vida eterna. Quem não crê não tem a vida eterna. Mas se a alma é imortal, então todo mundo vai viver eternamente. E aí cria a ideia do inferno que vai queimar para sempre, não é? E aí o que acontece aí? Se você tem um filho, não é? Ou um parente querido, 13, 14 anos aí, que não aceitava Jesus, mas é um bom rapaz, é uma boa moça, tudo. Quando Jesus voltar, sabe o que eles dizem que vai acontecer? Vai para o inferno. Vai queimar quanto tempo? 13 anos, que é o tempo de vida dele? Não. 100 anos? Não. 1000 anos? Não. Vai queimar para sempre, milhões e milhões de anos Deus torturando. Isso não existe. Quem crê em Jesus será salvo, terá vida eterna. Quem não crê será condenado, deixará de existir para sempre. É isso que a Bíblia ensina, é a segunda morte. A primeira morte todos nós passamos, que é um sono. A segunda morte é a morte eterna, é a separação de Deus. Mas a questão dos salvos, quando eles morrem,
mas eu sempre achei, sempre me falaram que estão no céu, lá junto com o Senhor. Sabe quando que meu papai e minha mamãe vão para o céu? Sabe quando que os seus queridos que morreram em Cristo vão para o céu? Sabe quando? A Bíblia responde. Eu não vou falar porque a minha palavra não tem valor, mais valor do que nenhuma outra palavra, sabe? Só que é o seguinte, onde a Bíblia fala, o homem se cala. Sabe como deve ser o nosso consolo quando a pessoa morre? Não vamos falar, lá está com Cristo, eu não sei de Abraão, está aqui, está ali. A Bíblia não ensina isso, irmãos. Né? O que a Bíblia ensina que vai acontecer com os teus queridos que morreram? Olha, 1 Tessalonicenses 4, veja bem. Diz assim, porque, versos 16 ao 18, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com larida e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, meu papai e minha mamãe, ressuscitarão primeiro, na volta de Jesus. Depois nós, aqueles que estiverem vivos, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Eles quem? Os nossos queridos mortos que ressuscitaram, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não é blá, 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 de teologia, de teólogo que diz, tá aqui, tá ali, tá assim, tá assado. Não. Não. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com larida e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vão ressuscitar na... Sabe, você lembra que nós lemos lá em 1 Coríntios 15, que Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, os que morreram em Cristo estão perdidos. Porque aí não tem ressurreição. Ué, mas os que morreram já não estão no céu? Como é que eles vão estar perdidos lá no céu? Você vê que mentirada, que salada que faz, não é? Os que morreram em Cristo estão dormindo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com larida, com voz de arcanjo. E os que morreram em Cristo, aqui fala morreram, nem dormiram, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor, portanto, consoláveis uns aos outros com essas palavras. Esse é o consolo que eu me consolo, que me conforta a respeito do meu papai e minha mamãe. Quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão. Eu não sei, talvez eu não esteja vivo, mas se eu estiver vivo, eu também serei levado juntamente com eles. Nós vamos subir com família, irmão. Ninguém vai lá e fica aqui. Imagine um casal que tem um filho e uma filha. E a mulher morre. E as crianças, um, vamos dizer que tem 6 anos, outro tem 4 anos, né, morre. E aí as crianças ficam órfãs da mamãe. Né? E o papai precisa trabalhar tudo, precisa arrumar alguém para cuidar delas. E arruma uma babá para cuidar delas. E você imagina que esse pai, quando vai trabalhar, essa babá começa a bater nos filhos, a judiar dos filhos. Como que fica essa mãe lá no céu, vendo todos os seus filhos? O céu seria céu para ela, queridos. Quando Deus diz aqui que nós vamos subir todos juntos, é porque Ele sabe o que faz, Ele sabe o que é melhor. Agora você pode perguntar, nós vamos mais uns 3 minutinhos, você pode perguntar assim, mas como que vai ressuscitar? O corpo está assim, assado? Né? Ué, lá em 1 Coríntios 15 mesmo, Paulo vai falar, e eu vou terminar lendo uns versículos lá, para que a Bíblia fale para você como que eu e você vamos ressuscitar, como que os nossos queridos que morreram vamos ressuscitar. Olha aqui, olha. Vamos aqui. Aqui, olha. Ele diz praticamente o que ele diz lá. Só que aqui, ele diz como vai ser. Olha. Eis aqui vos digo um mistério. Por que é mistério? Porque é algo que para nós seres humanos é impossível. Como é que uma pessoa que está morta ali, Abel, né? 6.000 anos morto ali, Jesus vai vir ressuscitar ele? Isso não tem lógica, irmão. Mas Deus é todo poderoso, Ele pode fazer isso. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui, dormir já é morte. Porque veja o 52. Num momento, olha, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Percebeu? Num momento. Então, as pessoas que morrem é assim. Pessoa justa, quando morre, é num momento. É tipo um sono muito pesado. Né? A pessoa dorme, de repente, acorda, não sabe quanto tempo passou. Entendeu? Então, não vai, as pessoas estão dormindo, não sabem tempo nenhum. Quando eles acordarem, a última coisa que eles vão lembrar é o que aconteceu antes deles morrer.
Esse tempo todo que passou, seja 200, 500, 1000 anos, 5000 anos, não foi nada para eles. Nós estamos vivos, vemos o tempo passar, eles não veem. Não abrir e fechar de olhos, tá? Certa vez alguém falou assim, às vezes um justo está dirigindo um carro, aí de repente vem uma carreta em cima dele, e ele olha assim, pai, me liberte, Senhor, por favor, não quero morrer, me liberte. E ele morreu. Para nós, os familiares vão chorar, vão sepultar ele, mas para ele como vai ser? Não abrir e fechar de olho, fechou o olho, abriu, ele falou, Deus me livrou, graças a Deus. Mas não é, Jesus está voltando nas nuvens do céu e ele foi ressuscitado. Olha, glória a Deus. Uma pessoa com câncer, frente à nossa igreja adventista aqui na Santana, Petrópolis 466, tinha um irmão que morava em cima, em frente, tinha câncer. Nos últimos dias ele nem ia na igreja, ficava lá cantando lá da janela da casa dele. Para ele, com certeza, ele orou a Deus. Senhor, me liberta dessa doença, me cura dessa doença. E de repente, morreu. Para nós, a família chorou, a gente sente falta dele. Mas para ele estava fazendo oração, fechou os olhos, não abrir, fechar de olhos, fechou os olhos, abriu os olhos, acabou as dores, Deus me curou. Mas é Jesus voltando. E aí ele, a esposa dele, os filhos deles, pela graça de Deus, subirão. Seremos arrebatados a encontrar o Senhor nas nuvens dos céus. É assim. Mas, que transformação é essa, né? No momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, lembra lá? Trombeta soará, os mortos em Cristo serão primeiro. Porque a trombeta soará, os mortos, isso aqui é em Cristo, né? Ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, incorruptível, uma coisa que não envelhece, uma coisa perfeita, uma coisa que não morre, uma coisa que vive para sempre, uma coisa preciosa. E Filipenses diz que nós vamos ressuscitar com o corpo glorificado, parecendo o corpo de Jesus glorificado. Minha amiga, minha irmã, você não vai precisar fazer dieta, você não vai precisar fazer cirurgia plástica. Jesus vai transformar você completamente. Eu com esses cabelinhos brancos, essas rugas aqui, né? Quando Jesus voltar, eu vou ser jovem. A minha esposa vai ser bonita, jovem. Não que ela não é, ela é também. Mas ela vai me ver muito mais bonita e eu vou ver ela muito mais bonita. É isso que Jesus está prometendo aqui. Porque veja que ele diz, 54. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragado foi a morte na vitória. Olha aqui, tá vendo? Então, nós, além de ser incorruptíveis, imortais. É assim que nós vamos ressuscitar no último dia. E é assim que nós vamos viver por toda a eternidade. E aqui Paulo diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Sim, a sepultura. O lugar mais triste que existe vai ser o lugar mais feliz quando Jesus voltar. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Percebe a importância da doutrina na ressurreição? Não é? Se nós não crermos isso, somos mais miseráveis que todos os homens. Se nós focarmos só na prosperidade, teologia da prosperidade, não é? A Bíblia diz que somos mais... teologia da miserabilidade. É a Bíblia que está dizendo, sou eu não. Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, buscamos a Deus só para as coisas deste mundo aqui, as bênçãos daqui, nós somos mais miseráveis de todos. Né? Mas o que nós devemos pensar é como todos os escritores bíblicos, nós somos estrangeiros e peregrinos aqui. Não é? Nós somos de passagem, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se você for aqui de Vargem, hoje às 19 horas, lá na rua Petrópolis 466, na Vila Santana, na Igreja Adventista, pela graça de Deus eu vou estar pregando lá. E eu vou falar sobre esse assunto, né? Outros aspectos, né? Mas falar sobre esse assunto, tá bom? Gostaria de ter você lá também. Se não der para você ir, 7 horas, entra lá no Facebook, Maurício Matiello Júnior. Maurício Matiello Júnior. Entra lá que ele vai fazer uma live direto, tá bom? A gente pode estudar a palavra de Deus junto mais uma vez. Vamos orar? Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai, muito obrigado por estudo da tua palavra, esse assunto tão importante, Pai. Ó Senhor, todos os esforços dos seres humanos é para não morrer, é para prolongar a vida o máximo possível, porque a morte é o inimigo, como nós acabamos de ler na tua palavra, Senhor. E nós convivemos com ela, infelizmente, perdemos os nossos queridos, perdemos até às vezes animaizinhos que a gente ama também, sofremos muito, Senhor. Romanos 8 diz que a criação geme e aguarda a redenção, até eles sofrem, Senhor. Mas quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, nós vamos ressuscitar perfeito. Se estivermos vivos, vamos ser transformados, como diz a tua palavra, e viveremos para sempre contigo. Ajude-nos a acreditar na tua volta, Pai. Ajude a não viver
te buscando só para as coisas deste mundo, mas que nós possamos buscar a Ti para nos preparar para a Tua volta e para a vida eterna que o Senhor vai nos dar. Fica conosco, fica com esse irmão, com essa irmã, fica com esse amigo, com essa amiga, abençoa ele, seus familiares, dá-nos um bom restante de dia. Eu que agradecido te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, meu amigo. Tchau, tchau, minha amiga. Quem sabe amanhã a gente volta com mais uma porção da Santa Palavra de Deus. 40 minutos, hein? Deus abençoe. Tchau, tchau.